Olá, queridos irmãos e irmãs, que grande alegria poder, neste quinto domingo da Páscoa, partilhar um pouco do Evangelho de hoje que a Igreja nos propõe para a nossa reflexão, meditação e a nossa vivência. O Evangelho deste quinto domingo da Páscoa é retirado de São João, no capítulo 15, versículo de 1 a 8. É o início do Evangelho. É o início do capítulo 15 do Evangelho de São João, onde Jesus vai falar sobre a videira. No Evangelho de São João, nós vamos ver sempre essa colocação de Jesus dizendo que ele é tal coisa. Por exemplo, nós, ao longo desses dias, nós temos visto Jesus que fala que é o pão do céu, eu sou o pão da vida. Depois Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. E Jesus vem dizer aqui que ele é a videira. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. E essa figura muito interessante que Jesus usa para nos comparar e para comparar-se também, ela é muito próxima de nós, porque nós vivemos aqui na região amazônica, onde o cultivo de hortas, né? As plantas são algo muito presente na nossa vida. Mesmo quem não planta, né? Sabe como se desenvolve uma planta, como ela cresce, como é que ela se reproduz. E quando Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos, e os ramos não conseguem dar frutos se não estiverem ligados ao tronco, à videira, a gente entende muito bem que isso é tão verdade que nos atinge de uma forma muito profunda, porque a gente percebe muito bem quando uma árvore é cortada, quando seus galhos são cortados, eles tendem a secar, eles tendem a morrer. E isso que acontece com aqueles que não estão ligados ao Cristo. Mas eu queria que a gente pudesse partir a nossa reflexão para este domingo do versículo 2 do Evangelho de hoje, que diz assim: todo ramo que em mim não dá fruto, ele é cortado. E todo ramo que dá fruto, o Pai, no caso, né, o limpa para que dê mais fruto ainda. A gente tem que entender que na nossa vida tem muitos ramos em nós que já não dão mais fruto. A videira é o seguinte, a videira a gente não tem na nossa região muito isso aqui, por causa do nosso clima, etc, né? Embora algumas pessoas tenham, sim, videiras que se adaptaram ao nosso clima, mas não é tão comum entre nós. Mas a videira, para que ela dê frutos, para que ela floresça, ela deve ser podada. Às vezes aquele ramo está bonito, ele está verde, mas aquele ramo, às vezes, ele não dá flores, ele não dá fruto. E quando dá flores e quando dá frutos, dá o fruto muito azedo, muito ruim. Ele não se desenvolve. E o agricultor, ele tem que cortar esses ramos para que ele, então, brotando ali do tronco, novos ramos, possa, então, aí dar flores e frutos bons. Na nossa vida nós temos, e isso aí você vai identificar na sua vida, nós temos ramos também em nós que a gente olha que está bonito, a gente olha, tá verde, mas na verdade não estão mais produzindo frutos. E aqui eu quero falar de uma forma muito objetiva a você que trabalha na igreja, que trabalha na sua comunidade. Dá uma olhada para o serviço que você desenvolve dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja. Será que está produzindo ainda fruto que você faz? Será que o seu trabalho na catequese está produzindo fruto? O seu trabalho no seu ministério está produzindo fruto? Será que não está a mesma coisa de sempre, a mesmice? Você que é ministro da Eucaristia, de repente? Você que é coordenador de alguma pastoral, de alguma comunidade? Será que não está assim, sabe? Só a mesma coisa? Eu sei muito bem que nós estamos em um tempo complicado, onde a gente não pode fazer muitas coisas, onde a gente não pode, né, ter muita criatividade, vamos dizer assim, né, ir além, porque o vírus às vezes nos impede. Mas é necessário que nós tenhamos criatividade no nosso ministério, no nosso serviço que nós desenvolvemos dentro da nossa comunidade.
Às vezes tem pessoas que estão anos e anos e anos e anos na mesma pastoral, no mesmo serviço de comunidade, no mesmo serviço da igreja e não muda, não evolui e continua às vezes até mesmo dando aqueles frutos azedos para a igreja, para a comunidade. Às vezes é preciso dentro da nossa vida, sabe, nos desestruturar, deixarmos aquilo que nós estamos acostumados a fazer, a irmos em busca do novo, de uma coisa nova, que vai exigir de nós um esforço maior, que vai exigir de nós um novo vigor. A gente tem que também, em algumas oportunidades, sairmos da nossa área de conforto dentro da nossa igreja para que a gente possa ir além, nos arriscar um pouco mais. Às vezes o Senhor ele tenta cortar os ramos que já estão muito verdes em nós, de tão verde que já está duro ali, que não consegue ser cortado direito. Sabe aquele galho da mangueira que você tem que dar umas quantas terçadadas para poder cortar ali aquele ramo? Pois é, às vezes na vida de alguns irmãos e irmãs, esses galhos que já não estão produzindo frutos, não estão produzindo flores, às vezes se encontram tão duros mesmo, que por mais que alguém fale alguma coisa, aquela pessoa ela se torna irredutível. Ela não consegue perceber que aquele ministério, aquele serviço dela já não está dando fruto para a igreja, para a comunidade. Agora, aqueles ramos, aí continua o texto, né? Aqueles ramos que estão dando frutos, o que o Pai faz? O Pai os limpa para que eles continuem dando frutos. Nós devemos também identificar na nossa vida quais são os ramos que não estão dando frutos e quais são os ramos que estão dando frutos também. Às vezes, os ramos que estão para dar frutos estão bem pequenininhos, porque nós não temos a capacidade de desenvolvê-los, de colocar para fora aquilo que sabemos. E quão bom será para a igreja e para toda a comunidade se nós começarmos também a desenvolvermos outros dons também para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Por isso, querido irmão e querida irmã, tenha também a capacidade, a docilidade, a humildade de permitir com que o Senhor corte os seus ramos que já estão aí muito verdes e que já não estão produzindo quase nada. Permita com que o Senhor ele faça, ele realize isso, porque senão nós corremos o risco de sermos ramos que não vamos dar mais frutos, que ou se dermos frutos, serão sempre frutos azedos, frutos ruins, que não colaborarão para o reino de Deus. E você que está passando por aqui pelo canal, que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá um like aí também e também envia para os seus irmãos e irmãs, que dessa forma você vai estar então evangelizando. A você um ótimo domingo. Deus te abençoe. Shalom.